Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando aqui e hoje a gente vai resolver mais uma questão da Sesgran-Rio, a mesma banca que fará sua prova da Petrobras 2025. Mas antes da gente ir para o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho para você continuar recebendo gratuitamente esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá para a questão, pessoal. Pessoal, questão na tela é uma questão da Sesgran-Rio 2023, prova da Transpetro Engenharia Elétrica, questão 38, tá? Essa questão diz o seguinte: a matriz abaixo apresenta a relação das grandezas elétricas das fases A, B e C com suas respectivas componentes simétricas X, Y e Z. E aí ele me dá aqui essa matriz, né? Matriz relacionando a grandeza elétrica com suas componentes simétricas e a matriz aqui de transformação. E aí ele me pergunta, as componentes simétricas são, respectivamente, de sequência negativa, positiva, zero e tal. Basicamente, pessoal, o que ele está me perguntando aqui? Ele está me perguntando se o x é positivo, negativo ou zero. O y, positivo, negativo ou zero. O z, positivo, negativo ou zero. Tá? Obviamente, elas são autoexcludentes, né? Só pode ter uma positiva, uma negativa e uma zero. Pessoal, essa questão é muito interessante porque a gente costuma decorar essa matriz de transformação sem entender essa matriz de transformação e sem entender componentes simétricas, tá? Então, é muito interessante porque ela vai justamente ali na base para saber se você entendeu o teorema de Fortescue e se você entende essa matriz de transformação. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda grandeza elétrica, então aqui a gente pode falar de tensões, ela pode ser escrita através da soma de três fasores, que é o fasor positivo, negativo e zero. Tá? Então vamos escrever aqui, ó, por exemplo, para a fase A. Tá? Então a fase A, eu vou escrever o fasor positivo A mais o fasor negativo A mais o fasor 0A. A fase B, pessoal, eu posso escrever da mesma forma. Eu posso escrever o fasor positivo da fase B mais o fasor negativo da fase B mais o fasor 0 da fase B. E eu poderia fazer a mesma coisa para o C. A sua dúvida é, mas aqui eu não deveria multiplicar pelo alfa? E a resposta é não, pessoal. Por que é não? Repare que aqui eu usei o vetor da fase B e aqui eu usei o vetor da fase A. Então, o primeiro ponto que você tem que entender sobre componentes simétricas é que a gente escolhe uma das fases para representar, uma das fases, no caso aqui, geralmente a fase A, para representar a fase B e representar a fase C. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso aqui é a mesma coisa da gente fazer assim, ó. Fase B, eu posso falar que é a fase 1A, só que fase 1A vezes o alfa ou o A, né? Vamos colocar A aqui porque é o que ele colocou. A ao quadrado. Mais a fase A vezes o A. Mais a fase 0 do A. Tá? Então, ou eu posso escrever dessa forma, ou eu posso escrever dessa. Porque eu usei aqui, ó, os parâmetros da fase A para escrever a fase B. Tá? Então, o que acontece, tá, pessoal? A gente tem que lembrar do que é a fase A, o que é a fase B, aliás, o que é a sequência positiva, o que é a sequência negativa e o que é a sequência zero. A sequência, vamos começar pela sequência zero, porque ela é a mais simples. Tá? A gente sabe que a sequência zero elas são três fasores de igual módulo e mesma fase. Né? Então, isso aqui é sequência zero. Pessoal, olhando isso aqui, tá? Quando eu vejo, né? Primeira coisa, quando eu vejo a primeira linha da matriz, a fase A, 1, 1 e 1, eu sei que ele usou ela como referência. Tá? Ele poderia usar a fase B, por exemplo. Se a fase B tivesse 1 e 1 e 1 aqui, a gente usaria, ao invés dessa forma, a gente usaria a fase A multiplicando ali pela matriz de transformação. Tá? Então, primeira coisa, eu sei que ele usou a fase A como referência.
Segunda coisa, né? Eu sei que tudo que tiver multiplicado por 1 aqui, que não seja a referência, é a sequência zero. Então, se eu ver a fase A, aqui, o último valor é o z que está multiplicando. A fase B também. A fase C também. Ou seja, em todas as fases, ela não tem uma defasagem. É o mesmo valor. Portanto, eu já garanto que que o z, né? O z aqui, ó, o fasor z, ele é sequência zero. Tá? Por que ele é sequência zero? Porque o z aqui ele é sempre multiplicado por 1, ele não tem defasagem. Para a gente explicar o positivo e o negativo, eles têm que ser explicados de forma juntas aí, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a fase A, sequência positiva. Então aqui vai ter a fase A. A gente vai ter aqui o C, né? Aqui é A, aqui o C e aqui o B. Então esse aqui é o positivo. O negativo, mais ou menos parecido, só porque está girando no outro sentido, né? Então a gente vai ter o quê? A fase A, que é a nossa referência. Aqui para baixo, em vez de ser o B, tem o C. E aqui para cima, em vez do C, tem o B. Tá? Então esse aqui é o negativo. Pessoal, então positivo, eu tenho que multiplicar aqui para eu achar a fase B positiva, eu tenho que multiplicar aqui ó, por menos 120 graus. Menos 120 graus é a mesma coisa que eu multiplicar por 240 graus. 240 menos 360 acaba chegando ali no menos 120 graus. Então, isso aqui ó, é a mesma coisa, tá? De eu multiplicar aqui ó, por a ao quadrado. E aqui é a mesma coisa de eu multiplicar por a. Aqui é a mesma coisa de eu multiplicar por a ao quadrado. E aqui é a mesma coisa de eu multiplicar por a. Então, se eu estou na sequência positiva, né, quem que está multiplicando o a ao quadrado? É o x aqui. Ó. O x está multiplicando, olhando na matriz, ele está multiplicando o a ao quadrado. E aí eu já defino, né, já consigo chegar à conclusão que o x é a sequência positiva. Tá? A gente poderia fazer a mesma análise aqui, né? O que está multiplicando por A é a sequência negativa, e a gente pode ver que é aqui o y, né? O y na fase B ele está sendo multiplicado por A, então o y, e até por eliminação, claro, o y é a sequência negativa, tá? Pessoal, é uma questão bem mais teórica aqui para a gente fazer essas análises, mas é importante para a gente falar, para entender um pouquinho melhor aí do Teorema de Fortescue, o que ele significa e enfim, diferentes formas que a gente pode encontrar essa matriz aqui de transformação, né? A gente saber ler, o importante não é decorar essa matriz de transformação, né? Que é essa aqui, é a gente saber ler e interpretar o que ela está falando. E aqui, se a gente analisar, né, as nossas alternativas, a gente vai ver que o gabarito correto é a letra D. Pessoal, questãozinha interessante. Até um próximo vídeo. Tchau!